Bom dia, gente, tudo bem? Já começa, já tá? Um minutinho só. Bom dia, professor.
Um momentinho só, tá, gente? A gente já começa aí. Estou tentando abrir aqui. Tá certo, professor. E aí, senhores, me contam aí como é que tá o final de semana, como é que que vocês estão fazendo de bom aí nessa quarentena? E Foram aí, viajar? professor? Já Não, foram tô trabalhando só. já foram pra praia? Não, para. Só Quarentena preso? não pode. Não pode sair? Não, eu Já só tô estão saindo pra liberando trabalhar tudo só. aí? Os caras já estão liberando tudo aí, pô. Não, eu não viajei, não. Quer dizer, eu fui pra Cotia, né? Mas Cotia foi pra fazer entrega. Então não conta. Certo. Vamos ver o que as meninas estão falando aqui.
Todo mundo com vontade de estudar, todo mundo com vontade de... É, De mais férias complicado. já, rapaz, tá todo mundo de férias, já tá todo mundo em casa. Não sei, tô brincando. Se for pra praia, eu não sei. Os caras não vão falar, né? Lógico, né? É. Vamos ver aqui o que a gente tem pra hoje. Vamos continuar com vocês de planejamento financeiro. Pessoal, deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui, que tem a turmas me reportando, eu coloquei no grupo dos professores aqui, tá dando uma bafafá. Mas eu não citei nome de ninguém não, tá? Não sei se com vocês está acontecendo isso também. É sobre a demanda das entregas aí por parte dos professores. É, professor, tá meio complicado, viu? Aí tem Muita professor, coisa. eu dei aula agora para uma turma e eu tenho dado a aula para a resolução das atividades, né? Aí o pessoal está até achando legal, porque a gente tem algumas vezes tem dobradinha e a gente acaba, eu acabo dando o espaço da aula para a resolução da atividade, para evitar de pedir atividades no final de semana, fora do horário de aula, porque eu sei que a carga de vocês é alta, né? Por mais que vocês estejam à distância, eu entendo que se todo mundo pedir no mesmo momento, a gente está sobrecarregando vocês e isso não é bom nem para um lado nem para o outro, né? Então, por isso que eu acabei perguntando como é que tá para vocês isso aí. Não, professor, tá meio complicado, porque, assim, muita coisa, ainda mais com o TCC e com o vestibular, apesar de a gente não saber como que vai ser em questão de vestibular, a gente, mesmo assim, a gente está estudando, né? E é complicado porque junta a ITEC, junta no, o TCC, junta essas coisas, né, que os professores pedem, fica muita coisa. E mesmo que a gente está em casa 24 horas no dia, não dá para fazer tudo, né? É, E aí é fica adiando, justamente. adiando, adiando, né? Então. Porque assim, a demanda vai ser alta quando a gente tem muita coisa para fazer. Isso não tenha dúvida nenhuma. Para mim também não é diferente, porque eu também estou estudando, né? Então a Uhum, carga é grande, né? A única coisa que dá para dosar, né? E o que eu coloquei até como reflexão para os professores, não citei nomes, não citei sala, não citei ninguém para não expor ninguém com relação a isso, mas eu disse que eu estou recebendo algumas queixas, né? Por parte de alunos dizendo que a sobrecarga e a solicitação das atividades tem sobrecarregado na entrega das atividades solicitadas pelos mesmos, né? E aí uhum. alguns estão dizendo que ele aí reclamando assim, né? Tentando se defender, dizendo que o problema tudo bem, né? Mas deixa eu ver o que está sendo colocado aqui, eu já respondo. Você se a gente não fica até as 22 na frente do corredor fazendo atividade, consegue aumentar às 8, só sair às 22. É isso aí mesmo, Bárbara. Então é assim, o que eu tenho feito, né? Estou me policiando o máximo, é evitar de pedir atividade para todos os alunos que sejam fora da atividade de aula, né? Já fiz isso, mas agora eu estou me policiando para não acontecer mais isso, para tentar deixar com que as atividades sejam realizadas dentro do horário de aula, né? Para evitar a Uhum. sobrecarga de trabalho por parte de vocês e, enfim, e aí eu acho que todos os professores também têm que fazer isso, porém foi relatado que tem professor, tipo, colocando atividade na sexta-noite para entregar no sábado de manhã, né? É, Então, assim, a minha recomendação foi a mesma que eu dei para outra sala, vocês conversarem com o professor e falar, professor, a gente precisa da sua aula para resolver as atividades. Porque fazendo assim, o aluno não tem como reclamar. Se você tem uma aula, duas aulas com o nesse professor, caso, sim. e aí você tem a aula disponível, é como se o professor estivesse entrando na aula e falando, pessoal, vamos resolver exercício. Né? E Uhum. aí
fica disponível. Quem não quiser fazer, tudo bem, fica a critério. Né? Também não reclama depois, porque vai ter que fazer a entrega. Não, sim, tem que ter esse senso Então, também, né? é lógico. Então, é importante que vocês comentem isso com os professores para evitar com que vocês fiquem sobrecarregados, tá? Sim, eu vou Eu vou colocar pedir isso também. atividades, isso, não tenham medo de falar que não tem nenhuma represária com relação a isso, porque vocês estão online, vocês estão à distância, não precisa nem aparecer na câmera, não precisa fazer nada. É só importante deixar bem claro isso. Então, eu coloquei, está dando maior repercussão, né? Tem os professores comentando, a Isabel, o Elvis, tudo comentando sobre isso. E aí, alguns comentando aqui também que tem aluno falando com o professor no sábado ou no domingo, né? Aí eu Uhum, coloquei, bom, eu evito de ficar respondendo também no sábado e no domingo, porque se não pode pedir atividade, também não posso responder nada, né? Então, uhum. mais ou menos isso. Então é isso que eu queria É, tentar falar para vocês também evitarem de ficar perguntando e aí deixar com que isso aconteça, porque esse segundo bimestre é todo online, tá? E aí pode uhum, acontecer disso se estender e cada vez que vai deixando passar, vai ficando mais apertado para vocês. Tem 14, 15, 16, 17 disciplinas aí. Se todo uhum, mundo pedir para entregar todo mundo hoje, não seria 17, mas seria no mínimo umas 8 ou 9, né? Vocês uhum. não têm 17 aulas no dia, mas amanhã tem o restante de mais as mesmas aulas e aí mais atividade para entregar no mesmo dia. Então, dá uma segurada para vocês fazerem a atividade na aula e aí depois vocês fazem a entrega, Sim. Eu vou tá? colocar isso em pauta também na reunião hoje dos representantes. A gente vai conversar sobre isso também. Teve alguns problemas com a nota do NSA. Eu estou vendo aqui no grupo dos representantes e teve alguns problemas com a nota do componente de educação física. E aí vai Ah, ser colocado teve, isso em porque pauta teve também. professor que mandou via planilha de Excel, não sei se foi o caso, que É, aconteceu. deve ter sido isso. E E aí os aí, caras não receberam a tempo, deu um probleminha aí. Eu sei que tem um caso aí que. e aí eu vou ver como que Não sei se resolve é esse também. caso. Também não sei. Mas eu vou colocar isso em pauta na reunião para ver como que a gente pode resolver. E é aquilo, né, professor? Quantidade não é qualidade. Quanto mais, tanta coisa assim, a gente não consegue fazer coisas de qualidade, né? Imagina se a gente, quando tanto componente assim, de todas as, né? Se cada professor de cada matéria pedir uma atividade, né, para ser entregue no mesmo dia, a gente não consegue fazer, tem que fazer tudo correndo para entregar, entendeu? Não, E tá aí certo. complica. Estou colocando. Eu não pedi nenhuma atividade para vocês depois dos trabalhos que vocês apresentaram. Eu vou Uhum. terminar esse conteúdo e aí depois eu vou estruturar as entregas para vocês. Então, por enquanto, vamos focando aqui. Eu tenho mais uma parte para explicar, tem 20 slides aí, vou explicar hoje, vou explicar amanhã. E aí depois que eu vou pedir trabalho para vocês, mas tentando utilizar as nossas aulas para fazer isso. Não quero Uhum. sobrecarregar ninguém. Tá? Eu sei que vocês entregam tudo, vocês se matam para poder entregar para todos os professores, mas eu não quero sobrecarregar ninguém, não. Tá certo. Beleza? Estou Beleza. compartilhando o material aí, assim que abrir a gente já começa. Eu vou dar continuidade ao que eu comecei a falar na semana passada. Acho que a tela já está compartilhada, mas não está no modelo apresentação ainda. Aí, agora acho que vai. E aí eu queria ver com vocês também, independente do conteúdo aí. Ah, eu sabia que eu tinha uma coisa para perguntar para vocês. Quem conseguiu fazer aquela. Quem conseguiu fazer ou está mantendo aquele planejamento financeiro que a gente falou no final do ano passado? O desafio das 52 semanas? Isso. Eu tô Quem, fazendo já. quem que conseguiu fazer ou que está mantendo, que não assaltou o cofrinho lá nessa quarentena aí? Eu fiz. Tô Só fazendo também. você? Eu, Só você? eu tô na, eu tô na 28ª semana. Oh, aí sim, hein? Quem mais que conseguiu fazer e tá mantendo aquilo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver a pergunta da Bárbara aqui. Como.
Um microempreendedor escolhe o quanto dinheiro vai tirar para o salário. Tá, Bárbara, eu já respondo. A Bárbara parou, eu gastei, o Vitor gastou, a Giovana parou devido à pandemia, depois, mas começou de novo, e a Sabrina só deu risada. Tá bom. Bom, vou responder a pergunta da... O João Pedro falou alguma coisa também aqui. Eu não fiz igual que você passou, mas eu deposito uma quantia mensal e até agora não retirei nada. Maravilha, João Pedro, tá ótimo. Muito bom. O importante é sempre dar prioridade ao planejamento financeiro aí, que é o tema que a gente está falando desde a semana passada e que eu vou dar continuidade. A Bárbara pergunta aqui, posso abrir aqui, Bárbara, para todos? Você falou não barra o dinheiro da empresa e tirar uma parte como salário. Não utilizar o dinheiro da empresa, né? E estipular uma parte como salário. Perfeito. Como o microempreendedor escolhe o dinheiro que vai retirar para o salário. Bom, isso aí é assim, realmente é um pouco difícil, principalmente se a atividade está começando agora. Então, como estipular o que você tem que tirar de salário para a empresa pagar o dono, né? Isso aí você só consegue ter esse discernimento realmente com planejamento, tá? Mas você tem que ter em mente que você depende daquilo para sobreviver. Então, tem muita gente que tem uma pequena empresa e é de lá que ele tira o sustento da família, né? Só que não pode ficar tirando todo o dinheiro que entra da empresa e colocando no bolso, porque o dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro que é seu é seu. Porém, a empresa que vai te prover para poder você manter a sua vida funcionando. Beleza. Só que aí você tem que estipular. Então, eu quero que a empresa me pague, por exemplo, R$ 5.000 de salário por mês. A empresa, ela tem esse faturamento para tirar R$ 5.000 por mês? É aí que você vai saber o quanto, não é o quanto que você precisa, é o quanto a empresa consegue te pagar. É por aí que você consegue saber o que você pode tirar da empresa para você utilizar na sua vida pessoal. Tá? Então, você, eu quero tirar, vamos chutar um exemplo, tem uma empresa pequena, tipo a empresa do Gabriel, né? Que tem aí, faz aí Isso, cestas. Eu quero isso. fazer uma retirada de R$ 10.000 por mês. Pô, mas eu faturo 5, como é que eu vou retirar 10? Tá? Então, o estipular o valor é saber o quanto que a empresa é suficiente para me pagar um salário, mas eu não posso misturar. Então, eu vou retirar o salário da empresa todo dia 20, todo dia 10, todo dia 5. Você estipula o dia que você quer tirar. Estou falando esses dias, mas pode ser qualquer outro dia. Mas você vai ter que fazer essa retirada uma vez por mês. Não pode ficar retirando dinheiro da empresa a qualquer momento, e nem você colocando dinheiro a qualquer momento. Para que o negócio tenha durabilidade e você possa sobreviver. Professor, pode ser alternado? Pode ser alternado. Se você trabalhar sozinho, pode ser alternado. Alternado que eu digo o seguinte, esse mês eu consegui tirar, a empresa conseguiu me pagar 3.000 de salário. O mês que vem ela conseguiu me pagar 5.000. Outro mês ela conseguiu me pagar 1.000. Então, pode ser alternado, não precisa ser igual para todos. Agora, se você tiver sócio, aí fica mais complicado, você tem que ficar prestando conta. Por que um mês a gente tira 1.000, o outro você tira 3, o outro você tira 5, né? Então, tem que estar de acordo com o sócio, um sócio, ou dois, ou três, ou quantos tiverem. É assim que a gente estipula o quanto a empresa tem que pagar para a gente. Espero que eu tenha atendido aí a pergunta. Quando vocês puderem voltar com relação ao planejamento que a gente tinha falado aí, seria importante. Bom, então vamos destacar alguns pontos importantes para que a gente faça aí o nosso controle financeiro, principalmente dentro da empresa, que é onde que nós vamos trabalhar aí na disciplina e os principais métodos de controle financeiro, né? Então, os principais métodos de controle financeiro dentro das organizações, o primeiro é o fluxo de caixa, que é onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais forte. Gestão orçamentária está ligada a fluxo de caixa, análise de pontos de equilíbrio e lucratividade, demonstrativo de resultado de exercício, balanço patrimonial e gestão de custos. Esses três aqui é tudo ligado à contabilidade, tá? Não que não podemos trabalhar com eles, podemos.
faz todo sentido dentro da empresa. Mas aqui, para efeito didático, a gente vai trabalhar com esses dois que eu fiz essa marcação, tá? Então, é fluxo de caixa, que a gente vai trabalhar com planejamento. Quando a gente fala planejamento, a gente está pensando daqui para frente, não daqui para trás, tá? Então, sempre do presente para o futuro. Então, o fluxo de caixa, quando a gente está pensando do presente para o futuro, tá? Quando a gente fala de análise de ponto de equilíbrio, demonstração de resultado, balanço patrimonial, aí a gente pode estar olhando alguma coisa para trás, ok? Então, a gente vai tentar, eu vou ver como é que eu vou conseguir explicar essa matéria para vocês à distância, para a gente poder fazer planejamento e explicar para vocês aí como montar uma gestão orçamentária pensando no futuro, tá? Exercício didático, mas é por aí que a gente vai ter que trabalhar. Bom, planejar significa prever, aí, ó, prever as ações que serão executadas, além de estimar recursos e definir estratégias, muito bem aqui, ó, definir estratégias, para que os objetivos sejam cumpridos. Então, a grande importância disso tudo é saber, através da estratégia que eu vou traçar hoje, como que eu vou conseguir prever o que vai acontecer no futuro. É dificílimo fazer isso, tá? É dificílimo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui uma hora. Imagina eu prever o que vai acontecer a partir de 2021. Vamos dizer que nós estamos fazendo um orçamento para a partir de 2021, que é o que as empresas geralmente fazem. Então, mesmo em época de pandemia, professor, mesmo em época de pandemia, as empresas geralmente começam a fazer o seu planejamento financeiro e orçamentário a partir do mês de agosto de cada ano para os próximos anos, tá? Então, no mínimo para o próximo ano, que é no caso 2021, mas as empresas têm a missão de fazer o orçamento para longo prazo, né? 3 anos, 4 anos. Tem algumas que fazem até de 10 anos, né? Mas eu acho que 10 anos é exagero, né? Mas aí, no mínimo, o do curto prazo, que é o ano seguinte, isso não tem jeito, você tem que fazer mesmo. Professor, mas como que ela vai conseguir fazer isso logo no ano antes, né? 2020, para planejando para 2021? Então, você tem que ter conhecimento de todas as áreas da empresa. Essa área que trabalha com planejamento financeiro, orçamentário, tem que ter profissionais bem qualificados, antenados no mercado, antenados no segmento da empresa, para poder prever exatamente quais as ações que serão executadas, para eu estimar recursos para 2021, pensando até em casos de outro caos como está acontecendo em 2020, tá? Então, não é fácil fazer isso, não. O grande erro de muitos gestores é não manter um controle de todas as suas movimentações financeiras. Então, aqui mais uma vez, falando aí da necessidade das movimentações financeiras, seja a capacidade de pagamento, os compromissos financeiros, as projeções de compras e vendas, os gastos e custos na execução das operações, capital de giro, que foi o trabalho que vocês fizeram recentemente, recursos disponíveis e tantas outras informações. Então, para fazer um planejamento financeiro, tem que ser colocado todos esses itens na mesa, numa planilha, para a gente projetar. Quando vocês falarem projeção, em projetar, em orçamento, pense que é do presente para o futuro. E o futuro pode ser curto prazo, dentro ainda do exercício, mas é difícil acontecer isso, e longo prazo, que é exatamente para o ano subsequente ou os anos subsequentes, tá? Sem esse controle, é inviável reduzir custos sem perder a eficiência, impossibilitando, assim, o aumento de lucro. Então, se você não fizer projeção, você não consegue saber se você consegue reduzir custo ou aumentar o seu lucro. Não dá para fazer isso no dia a dia. Tem que pensar isso a longo prazo. No mínimo, se for uma empresa pequena, projeção para 2021. Temos que fazer essa projeção. Professor, mas eu só não sei o que vai acontecer amanhã, como é que eu vou fazer a projeção para 2021? Com base no que você já tem. Com base no que você já tem, você já consegue projetar. Pode projetar, pode errar, que vai acontecer erros mesmo, né? Se você não sabe o que vai acontecer, a probabilidade de erro é muito grande, mas a empresa não pode ficar sem esse planejamento. Então, por isso que é extremamente importante. Então, qual a importância em unir o controle financeiro ao planejamento?
É por meio do controle financeiro que uma empresa se mantém ativa e operando no mercado de forma sustentável. Sustentável não é sustentável por questões de sustentabilidade, não. Sustentável é para ela se manter funcionando, tá? Afinal de contas, fica difícil executar qualquer tipo de operação, com o caixa zerado. Então, quando nós falamos logo no início, nessa disciplina, que sem dinheiro a empresa não faz nada. Ah, pede emprestado, já está começando no vermelho. Começando no vermelho, consequentemente, a tendência dessa empresa se dar bem no mercado é quase que zero. Ou mesmo sem um bom capital de giro. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai começar uma atividade, recomenda-se ter 5 vezes o capital de giro que você precisa para você poder manter o seu negócio funcionando, que já é difícil. Tá? Bom, o controle financeiro e o planejamento são ferramentas indispensáveis, ou seja, é preciso planejar as finanças e controlar cada passo da sua execução, de forma que se possa ter um controle pleno do capital empregado e assim poder analisar a saúde de novo, a saúde financeira real do seu negócio. Aqui vale a regra, não basta apenas registrar cada movimentação financeira da empresa. É preciso monitorar, acompanhar cada lançamento. Esta é uma das funções do controle financeiro. Por menor que seja a despesa que você, ou o gasto que você está tendo, o investimento que você está fazendo, este deve ser anotado, por menor que seja. Tá? Não precisa ter, isso eu estou falando para o microempresário, tá? Uma grande empresa precisa ter um documento que comprove a operação. O microempresário, que é aquele que trabalha por conta própria, que também vale aqui o planejamento financeiro, se não até mais, também tem que fazer esse controle acirradamente, tá? Não pode deixar passar nada. Ah, não, isso aí foi só R$ 2. Não tem problema que foi só R$ 2. Tem que também estar registrado esses R$ 2 para você ter efetivamente o acompanhamento de cada lançamento e saber se a empresa realmente está dando lucro ou não. Afinal, para realizar um bom planejamento, precisamos sempre nos apoiar em dados concretos, que serão utilizados para definir metas, objetivos e planos de ação. Então, sempre pensando em dados concretos. Dados concretos aqui para nós seria o que já aconteceu. Pessoal, você acha que a pandemia pode voltar em 2021, ou 2022, ou 2023, ou daqui 10 anos? Pode voltar sim. Vai ser uma experiência para as empresas? Foi uma experiência? Está sendo uma experiência? Sim. Não só de inovação, quanto de realocação de recursos, tá? Pode acontecer sim. Inclusive estão dizendo que vai ter outros vírus aí para atrapalhar a vida de todo mundo, tá? Só assim a gente consegue estabelecer aí metas, objetivos e traçar planos de ação. Então, muita coisa que não era colocado nas empresas dentro do seu planejamento financeiro orçamentário era um caos como nós estamos vivendo. Ninguém disseram aí, né, alguns estudos, né, eu não tenho nada comprovado com relação a isso, tenho lido e escutado, que isso já estava previsto a acontecer. Não estava previsto a acontecer em 2020, mas que um problema como esse estava previsto a acontecer há mais de 20 anos, que isso um dia iria acontecer, de ter que parar tudo diante de um problema de saúde, mas não estava dizendo que ia ser 2020 nem 2021. Tá? Então, hoje, para as empresas fazerem o seu planejamento financeiro orçamentário daqui para frente, 21, 22, 23 e assim por diante, já vão ter que ser colocados em algum momento, ou não, ou se bobear em todos os anos. E se a gente tiver que parar por volta de 6 meses as nossas atividades? Será que o nosso negócio sustenta? Será que a gente vai ter capital de giro? Se a gente não tiver capital de giro, o que a gente faz? Então, todas essas variáveis que estão acontecendo agora nesse ano de 2020 servirão de base para a projeção para os futuros anos, para ver se as empresas têm condições ou não de se sustentar. Tá? Então, isso é extremamente importante. Todos esses dados serão recolhidos durante a análise dos indicadores de desempenho,
o que ocorre durante a fase de controle do negócio. Então, hoje, para você começar uma atividade, a não ser que você pensa em começar uma atividade e falar, tá bom, se a empresa durar 2 anos, está ótimo, né? Mas, assim, eu acho que ninguém pensa dessa forma. Se o negócio está dando certo, as pessoas querem cada vez mais que ela dê certo para que você consiga sobreviver com isso, né? Principalmente se for algo que você gosta de fazer. Eu assisti agora recentemente, assisti não, né? Eu ouvi recentemente, faz mais um pouquinho mais de um mês, um professor do IBMEC falando sobre o planejamento financeiro do microempresário, tá? Eu não sei se eu consigo transmitir para vocês aqui online, né? Eu não sei se isso é possível. Se eu colocar algum áudio, vocês conseguem ouvir. Eu não sei se isso dá para fazer. Se der para fazer, amanhã, em torno de uns 13 minutos. É um bate-papo que um apresentador convidou um professor para falar do planejamento financeiro. Ele falou isso mais ou menos, acho que quando começou, um pouquinho depois que começou a pandemia, né? E ele fala sobre planejamento financeiro, o que os microempresários têm que fazer, enfim. Eu acho que é interessante vocês escutarem para não ficar só no que eu tenho falado para vocês, né? Isso profissionais da área, os caras que conhecem, então eu acho que é legal. Mas eu não sei se eu consigo fazer essa retransmissão. Amanhã, na aula de amanhã, né? Oi? Vocês estão me ouvindo? Você consegue sim, quando você Ah, clica no botãozinho do meio de compartilhar, tem uma opção áudio do sistema. Quando você habilita ela, a gente consegue ouvir o som do seu computador. legal, então tá bom. Então, na próxima aula eu vou ver se eu consigo passar isso aí para vocês. É só para reforçar um pouco do que a gente tem falado, tá? É mais ou menos a mesma coisa, mas o cara fala sobre planejamento financeiro dentro da pandemia. Então, é um áudio aí de 13 minutos, aí eu vou passar para vocês ouvirem aí o que esse professor tem falado. Eu ia disponibilizar o link, mas eu vou acabar passando na aula mesmo. Bom, quais os benefícios do controle financeiro aí? Vamos falar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente para. Em primeiro lugar, é importante apontarmos os benefícios do controle financeiro. Assim, além de percebermos as vantagens de realizar esse tipo de operação, também conferimos cada um dos seus detalhes, como sua relação com a importante fase do planejamento. Então vamos lá. Primeira coisa, integração com os dados do negócio. O controle financeiro é o primeiro passo para fazer uma integração efetiva dos dados da empresa e evitar que o caos se instaure entre a gestão e os diferentes departamentos. Para isso, além de organizarmos todas as informações dos fluxos de caixa e da demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, também devemos contar com o apoio da tecnologia. Hoje em dia, se não fosse a tecnologia, tudo isso que nós estamos vivendo, ninguém estaria fazendo nada. Afinal, com ela podemos fazer todo o processo mais rápido. Então, essa interação de informações entre DRE e fluxo de caixa, aí ele menciona aqui que tem que estar com a tecnologia a nosso favor. Então, a tecnologia não é só a internet, é um sistema de processamento de dados capaz de compartilhar essas informações daquilo que a empresa gasta, ou seja, a sua contabilidade com o seu fluxo de caixa. Tá? Então, por exemplo, hoje é muito comum supermercados ou, enfim, a grande maioria dos lugares, quando você faz uma compra física, já tem o código de barra. Aquilo tudo é para facilitar tanto o controle financeiro quanto o controle físico. Né? A partir do momento que você dá baixa de uma venda de qualquer tipo de produto com o código de barra no sistema, tá ajudando tanto o físico quanto o financeiro contábil, tá? Então, isso é uma modalidade de tecnologia integrada que facilita todo esse processo. Pode ter erro nesse processo? Pode ter erro. Por isso que tem as pessoas para verificar se o físico bate com o contábil, se o contábil financeiro bate com o físico. Então, precisa existir essas conferências de forma periódica, né? Mas antigamente não era assim. Às vezes acontece de o cara ter que digitar a operação sem que tenha o código de barra. Né? O código de barra não está passando, não está cadastrado, enfim. E aí a pessoa vai lá e digita o código e às vezes dá baixa num item que não tem nada a ver. Né? Outros, diversos, enfim. Isso não é bom. Se você vende diversos produtos, cada produto tem que ter a sua baixa no seu estoque, porque você está fazendo o controle financeiro da sua operação. Tá?
quando há esse tipo de problema, tem que corrigir o mais rápido possível. Bom, outra vantagem de possuir um controle efetivo das finanças é que, dados organizados, podemos rapidamente consultá-lo para tomar decisões em momentos oportunos. Isso evita a gestão reativa, que apenas apaga incêndios, dando lugar a uma gestão proativa. Então, o que é isso? Dando esse exemplo aí da baixa de estoque, se você está baixa de estoque em mercadorias que você não tem no estoque, você está perdendo o controle da sua atividade. Então, aqui ele pede para evitar que seja sempre dessa forma. O que é apagar incêndio? É resolver coisas rápidas naquele momento e depois voltar à sua atividade novamente. Então, para que um negócio se torne efetivo e você tenha um controle totalmente informatizado e correto, você não pode ficar apagando incêndio só para resolver o problema daquela hora. Tá? Você tem que ter algo bem estruturado na sua empresa, sistema que funciona, pessoas capacitadas para não fazer registros indevidos, porque isso atrapalha todo o fluxo, tanto do processo quanto do seu planejamento financeiro. Realizar feedbacks precisos. Por fim, outro grande benefício da atividade de controle é o fato de que o gestor pode realizar feedbacks precisos juntos aos gerentes e demais colaboradores. Afinal, ele terá as informações que precisa em tempo real e poderá corrigir o rumo sempre que julgar necessário. Assim, os colaboradores se mantêm informados e a gestão mais atuante. Isso aqui, gente, é o seguinte. Imagina quando você vai num determinado local e os caras falam assim, estamos sem sistema. Os caras têm que fazer tudo manualmente. Esse manualmente precisa alguém depois pegar todas essas operações que foram efetuadas manual, porque você não tem a tecnologia a seu favor. Por isso que é importante você... Às vezes as empresas acabam utilizando alguns sistemas ruins, que fica caindo toda hora, que fica fora do ar, né? E aí, se é uma operação assim dinâmica, tipo uma padaria, um posto de gasolina, um supermercado, estamos sem sistema, tem que fazer manual. Depois, toda essa operação, você não vai ter essa operação em tempo real. Se você tiver pessoas capacitadas, sistema que não sai fora do ar, mesmo quando acaba a energia, em pico de internet, etc., o sistema sempre está atualizado. Toda vez que você vai registrando as operações, você tem a informação em tempo real. Qualquer momento que você precisar tomar uma decisão junto do negócio, junto dos seus colaboradores, junto dos seus gerentes, você tem essa informação. A partir do momento que o sistema começa a dar problema, que é a tecnologia, que nós ficamos hoje refém com isso, e às vezes acontece, em supermercado acontece, em posto de gasolina, em banco. Professor, mas isso não. Para o negócio não pode acontecer. Tem que estar funcionando 24 horas, porque isso só dá retrabalho, isso só dá imprecisão na parte financeira, contábil, de gestão orçamentária. Quando acontece isso, a proporção de erros é muito maior, né? Porque alguém vai ter que parar, ficar até mais tarde, fazer todo o lançamento que era feito automático. Então, é com essas intenções que é colocado isso aqui em relação a feedbacks precisos. É igual mais ou menos muito longe, mas agora eu não estou conseguindo fazer desta forma, mas quando eu usava lá na sala, lá planilha de Excel, e se alguém me perguntasse a nota de cada aluno, eu tinha na íntegra. O cara me entregou a atividade, tá, mas só como que é a minha nota? Não, eu preciso fechar, ainda não dá para saber e tal. Tem que estar online, tem que estar em cima. É assim que as empresas têm que trabalhar. Agora eu já não estou conseguindo fazer isso, né? E como eu peço as atividades, o cara tem que fazer, tem que me entregar, então demora um pouco. Mas o correto das empresas, principalmente a título de planejamento financeiro, isso tem que estar extremamente em dia, online. Se eu precisar de uma informação agora para mim fazer um investimento, comprar um equipamento, contratar, contratar mais pessoas, que às vezes aparece assim, de bate pronto, eu tenho que ter as minhas informações de uma forma mais atualizadas possíveis. Bom, acho que já acabou, né? Deixa eu ver que elas são aqui. Já. Deixa eu ver que tem de pergunta aqui. Sim, melhor. Eu concordo com você.
Mas, às vezes, não sei se a sua pergunta é relacionada a isso, algumas empresas têm alguma inconsistência com relação a estar tudo muito em dia, né? Às vezes cai sistema, às vezes já fui em vários lugares, nosso sistema não está funcionando, o cara tem que fazer na mão, né? E aí isso dá retrabalho, isso abre excedente para erros, e você não tem a informação extremamente precisa da qual você precisa, tá? O pequeno empresário também tem que usar desta mesma função, tá? Tem que deixar o mais atualizado possível. Se vocês trabalharem em escritórios de contabilidade, principalmente, tem empresa que tem a sua contabilidade atrasada há 2 anos no escritório de contabilidade, 1 ano. Qual é a decisão que esse empresário vai conseguir tomar com coisa que está atrasada há 1 ano? Nós estamos em junho de 2020 e o cara está falando em junho de 2019. Já foi, 2019. Ontem já foi, imagina 2019. Né? Então, é complicado para fazer qualquer tipo de planejamento com dados muito passados. Tem que trabalhar com o presente e postergar o futuro. Isso é previsão, isso é planejamento, isso é projeção. O dado passado, ele é importante, mas ele não pode ser utilizado na sua íntegra para fazer a projeção de qualquer negócio. Tá? Aí, quando eu fizer os exercícios com vocês, eu vou dar alguns exemplos, assim, alguns dados, e aí a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o que é presente, o que é futuro, e vocês vão ter que preencher algumas planilhas para fazer a projeção de caixa. Tá? É isso que nós vamos fazer aí na sequência, assim que eu terminar o conteúdo. Alguma pergunta? Não, professor, tô de boa. Tá bom. Então, na próxima aula, quinta-feira, quinta, né? Amanhã, terceiro A. Quinta, a gente continua aí o restante aí do conteúdo, até que eu faça o término aí para começar a pedir as atividades para vocês. Enquanto isso, vocês vão fazendo dos outros professores. Pois não. Eu não sei se você viu, mas se o senhor puder colocar depois esses slides lá no seu site, eu agradeceria. Sim, eu vou colocar sim, pode ter certeza. Muito Até obrigada. onde que eu expliquei, eu vou colocar, depois eu dou continuidade. Falta mais um tantão, aí talvez na quinta-feira eu consiga terminar. Mas eu vou colocar sim. Tá? Aquele da semana passada já está lá e eu vou colocar aí o restante aqui com a aula de hoje. Beleza, professor. Bom almoço para vocês e valeu, até quinta. Valeu, até quinta. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor.